Olá, sou o professor Eustáquio, do IFTM Campus Uberaba. Tema de hoje, Revolução Russa, um dos mais marcantes acontecimentos históricos do século XX. Na imagem, retratando o realismo socialista, uma característica de arte típica do regime stalinista, representa a força dos trabalhadores, operários, camponeses e soldados erguendo o símbolo maior do comunismo, a foice e o martelo, representando os camponeses e os operários. E abaixo, o grande líder do movimento revolucionário, Vladimir Lenin. Bem, importante dizer que foi a primeira experiência revolucionária vitoriosa, inspirada no socialismo marxista. À esquerda, Joseph Stalin, ao centro, Lenin, e à direita, Trotsky, o líder da Guarda Vermelha. Bem, antes de falarmos propriamente da Revolução, vamos trabalhar alguns conceitos. O que a Revolução Russa ousou combater? Ousou derrotar o sistema capitalista. Na concepção dos marxistas, a ideia de que o socialismo iria ocorrer onde houvesse a maior organização do proletariado. E isso, com certeza, o país mais avançado em termos de revolução industrial e movimento operário era a Inglaterra, pioneira da Revolução Industrial, no final do século XIX e até início do século XX. Mas não, a Revolução Russa ocorreu exatamente num país atrasado economicamente, onde a burguesia era incipiente e ocorreu quando conseguiu derrubar uma fragilizada monarquia ainda absolutista. Então, vamos a alguns conceitos do capitalismo. O capitalismo preza a propriedade privada dos meios de produção, em que as máquinas, as ferramentas, os bancos, as indústrias, a terra, pertencem ao burguês. É uma economia de mercado, onde deve-se prevalecer o individualismo, a livre concorrência, ou seja, conforme Adam Smith dizia, a mão invisível do mercado, em que o Estado não deveria intervir na economia. O trabalho se torna uma mercadoria paga através do salário. E uma sociedade dividida em classes sociais, ou seja, a burguesia detentora dos meios de produção, dona das fábricas, das terras, dos bancos, das indústrias, e o proletariado, aqueles que não são detentores dos meios de produção, mas vendem sua força de trabalho. É a mão de obra. E o socialismo, na concepção marxista, prega exatamente o Estado que deve controlar os meios de produção. Máquinas, ferramentas, indústrias, bancos, minas, terras, pertencem ao Estado. A economia planejada e fortemente centralizada no Estado, por uma burocracia estatal. Não há competição, a economia não é de mercado, pelo contrário, é planificada e centralizada pelo Estado. Não há competição e muito menos lucro. Na ideia inicial do socialismo, pelo menos na teoria marxista, uma sociedade igualitária sem classes sociais, onde deveria prevalecer a igualdade de todos e a solidariedade. E nessa concepção marxista, o socialismo seria a ponte, um instrumento para se derrotar o capitalismo. E, num processo mais avançado, o socialismo iria atingir a etapa final, o comunismo, onde não haveria mais nem a presença do Estado. E na concepção marxista, isso aconteceria quando os trabalhadores organizados
conscientizados, iriam se organizar para fazer uma revolução armada, uma luta armada, em que a vanguarda revolucionária organizada seria responsável para derrotar não só o capitalismo, mas a classe que o domina, a burguesia. E assim, na evolução para o comunismo, a etapa final seria uma sociedade sem classes, de forma igualitária. E nessa etapa final, o Estado seria abolido, não haveria mais divisão social entre pobres e ricos, entre trabalhadores e patrões, e nem haveria mais a exploração do trabalhador, porque tudo seria de todos. Assim, nessa concepção do comunismo, cada indivíduo iria contribuir da melhor forma e de sua capacidade e receberia de acordo com suas necessidades. E aqui uma frase: só a luta muda a vida. Bem, a ditadura do proletariado. E como se construiu essa teoria? Né? Analisando a história, Marx dizia que a construção do socialismo virá de uma forma em que os trabalhadores, nas sociedades capitalistas mais avançadas, que ele previa, apesar de ser alemão, como Engels, ele previa que aconteceria na Inglaterra, o Estado mais industrializado até então. E esse trabalhador organizado seria a vanguarda para fazer a revolução. E aí ele faz uma analogia, da mesma forma que a burguesia um dia fez a Revolução Francesa, inspirada no Iluminismo, para acabar com o antigo regime absolutista e os privilégios da sociedade ocidental, o trabalhador deveria se conscientizar, a ideologia socialista, para dar a consciência de classe ao trabalhador, que ele deveria lutar, essencialmente, para fazer a revolução e acabar com toda a opressão do sistema capitalista e toda a desigualdade social imposta até então. Então, nesse modelo, eliminaria a propriedade privada, todos os meios de produção seriam coletivizados, não haveria mais exploração burguesa, era o fim da luta de classes. E já conforme disse, nesse Estado socialista, haveria ainda a presença de um Estado fortemente centralizado para implantar as reformas necessárias e liquidar com o capitalismo, e numa etapa posterior, esse Estado centralizado iria desaparecer para a implantação do comunismo. Essa teoria nunca se implantou na prática, porque todos os regimes socialistas da história, né, pelo menos dos estados socialistas, como a Rússia, depois a União Soviética, a China, a própria Cuba, a Coreia do Norte, o Estado não desapareceu, pelo contrário, se implantaram ditaduras, né, extremas, né, com extrema violência para eliminar os inimigos. Bem, continuando. Aqui, os dois grandes livros, né, o Manifesto Comunista e o Capital, obras-primas de Marx e Engels. Então, aqui vamos trabalhar alguns conceitos marxistas antes de trabalharmos sobre, essencialmente, a Revolução Russa, como os socialistas, como os bolcheviques chegaram ao poder. Mas, antes disso, vamos trabalhar os conceitos. Marx fala em materialismo histórico ou dialético. O que ele diz é o seguinte, que a sociedade é determinada de acordo com as condições socioeconômicas, ou seja, a infraestrutura. E o que move é a luta de classe. O que move a história, nesse sentido dialético, é de que o trabalhador deveria se organizar para dominar, para ter acesso a essa infraestrutura. Para destruir esse Estado burguês, esse Estado capitalista deveria acabar com a infraestrutura nas mãos da burguesia. O que seria essa infraestrutura dos meios de produção? Né? Nesse materialismo histórico, ainda no materialismo histórico, ele diz que, ao estudar ao longo da história, ele determina que sempre existiu luta de classes. Né? Desde que o Estado foi organizado, né, a luta de classes. Né? Por exemplo,
no Império Romano, havia luta de classes entre os senhores, entre os nobres, né, e aqueles que não tinham propriedades, né, os plebeus. Na sociedade feudal, da Idade Média, os senhores feudais, detentores das propriedades rurais, os feudos, versus os servos, os trabalhadores que não tinham terra, né, e aí trabalhavam e pagavam a série de impostos para sustentar a sociedade estamental. E não havia mobilidade social. E com a Idade Moderna e a consolidação do capitalismo, vão surgir aí as duas classes antagônicas. A burguesia, detentora dos meios de produção do sistema capitalista, e o proletariado, a classe não proprietária, que vende a sua força de trabalho. Bem, e ele determina que os meios de produção, a infraestrutura, que são os bens necessários para produzir as riquezas da sociedade, são máquinas, capital, terras, empresas, e o modo de produção é como que as sociedades, ao longo da história, se organizam em determinado período. Por exemplo, a escravista, lá no Império Romano, na sociedade grega, né? Na Europa feudal, no sistema capitalista, hoje praticamente global, e o regime socialista. Então, é a forma como as sociedades se organizam para gerar suas riquezas em determinado período da história. Na escravista, a antiguidade, feudal, na Idade Média, a capitalista começando na moderna, se estendendo para a contemporânea, atual, e o socialismo, né? Modo de produção socialista, a partir da Revolução Russa, de 1917. Bem, e Marx avança em alguns conceitos importantes. Né? O que ele determina? Que a classe burguesa, no sistema capitalista, ela controla não só a infraestrutura, não só os meios de produção. Ela não é detentora apenas dos bancos, das terras, das minas, mas ela também controla o Estado. A concepção marxista, esse Estado é a superestrutura, a justiça, a polícia, os políticos e, aliado a esse Estado, a religião e a mídia, seja ela o rádio, os jornais, a TV, são instrumentos de poder e de dominação de classe. Ou seja, a burguesia, ela é dona da infraestrutura e a superestrutura. Assim, nesse sistema capitalista, as relações de produção vão ser sempre de exploração, em que a burguesia, detentora dos meios de produção e controladora de toda essa superestrutura, ela vai massacrar o proletariado, que sem os meios de produção e sem a superestrutura para protegê-lo, esse trabalhador vai ser sempre explorado. E na propriedade privada, da concepção marxista, ela deve ser destruída, porque é um fator de exploração. Na concepção socialista, educação, saúde, transporte, segurança devem ser organizados pelo Estado. Conforme já adiantamos, no outro conceito marxista importante, a luta de classes, que é o motor da história. É o agente transformador no capitalismo proletário versus a burguesia. E é essa luta de classes que vai gerar a revolução, que vai produzir os efeitos políticos, ideológicos, sociais e principalmente econômicos, capazes de mudar o modo de produção. Na concepção marxista, somente o trabalhador organizado, né, unido, vai quebrar as correntes da dominação capitalista. Da mesma forma que um dia a burguesia chegou ao poder fazendo uma revolução, cortando a cabeça do rei, lá na Revolução Francesa, né, quando Robespierre, na fase do terror, né, consegue arrancar a cabeça através da guilhotina do rei absolutista Luís XVI. Bem, e outro conceito importante
de Marx é que ele vai trabalhar a questão da mais-valia. O que é mais-valia no sistema capitalista? É o valor do trabalho não remunerado, que é apropriado pelos empresários, pelos patrões. O trabalhador produz a sua riqueza, mas ele não se apropria da riqueza. Por quê? A renda, o que é o valor do trabalho, do que é produzido, a mercadoria que é produzida, é muito mais cara do que o trabalho realizado pelo operário, né? E na concepção de Marx, essa exploração é a fonte de lucro da burguesia. Olha essa charge. O que disse a esse homem? Dois empresários conversando. Que ele trabalhasse mais depressa. Quanto lhe paga? R$20 por dia. Onde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Venda a mercadoria. E quem faz a mercadoria? Ele, o operário. Então, vejam, é a mais-valia. O trabalhador, ele não recebe de acordo com as suas necessidades. Por isso, não é? No sistema capitalista, há desigualdade, porque os patrões, os empresários, que eu chamo de burguês, ele não distribui a renda igualitariamente com os seus operários, os seus camponeses, enfim, com os trabalhadores. Bem, então agora vamos propriamente com a Revolução Russa em 1917. A Rússia, até o século XIX, ainda era um país semi-feudal. Era ainda o chamado Antigo Regime, absolutista. Era uma sociedade ainda estamental, sem mobilidade social. Política absolutista, o rei detentor de todo o poder político, governando sem Constituição. Ele era a lei, ele era o Estado. A dinastia Romanov, da qual pertencia o czar Nicolau II, governava há mais de 300 anos o Império Russo. Economicamente, um país rural, a população, maioria camponesa, os chamados mujiks, analfabetos, vivendo de forma muito explorada. No final do século XIX, quando ainda estava no poder o czar, o imperador Alexandre II, ele fez reformas modernizantes no país e acabou com esse sistema feudal, mas não inseriu esse mujik, esse camponês, ao acesso à terra. Ele continuou uma classe explorada. Economicamente, com as reformas, tentando modernizar o país, o Alexandre II, o czar do século XIX, né, implantou reformas, abrindo a Rússia para o capital estrangeiro, né, tentando modernizar o país. Socialmente, poucos operários organizados nas grandes cidades russas, e, enquanto isso, a nobreza, os boiardos, né, os grandes proprietários, detentores não só do poder econômico, mas também detentores do poder político. E, intelectualmente, né, a Igreja Ortodoxa Russa, que é uma igreja cristã, né, mas não aliada ao Papa, a Igreja Ortodoxa, ela busca, então, através de uma chamada superestrutura, é um Estado czarista, compondo o Estado czarista, ela vai monopolizar o ensino e manipular a população, fazendo crer que o czar deveria ser adorado como verdadeiro santo para o povo russo. Então, a maioria da população rural, explorada e analfabeta. Poucas indústrias, e essas poucas indústrias concentradas em grandes cidades, na chamada Rússia ocidental, na chamada Rússia europeia, principalmente em Moscou e São Petersburgo e Nova Odessa. E esse proletariado, apesar de pequeno, já era combativo e organizado, já recebendo as influências do socialismo e do próprio anarquismo, né, que existiu na Rússia, principalmente no início do século XX. Poucas indústrias e com dependência de capital, não só de capital, mas também de tecnologias estrangeiras. Essas imagens retratam bem o poder do czar, né? A Igreja Ortodoxa, o czar, e
o exército russo e os cossacos, a guarda do czar, chicoteando os famigerados, os famintos mujiks. Bem, conforme já adiantei, no final do século XIX, já na fase da segunda Revolução Industrial, né, não se esqueçam que nessa metade do século XIX, segunda metade do século XIX, a modernização, a Revolução Industrial se expandiu para fora da Inglaterra. Além da Inglaterra, a própria Alemanha, recém-unificada, a própria Itália vai passar por um processo de modernização, a Bélgica, e também fora da Europa, Estados Unidos e Japão, com a chamada Era Meiji. E os Estados Unidos, após a Guerra de Secessão, vão se tornar potências industriais. Aproveitando-se dessa onda modernista, o czar Alexandre II vai implantar reformas liberais, procurando modernizar o país, abrindo a economia para o Ocidente. E, obviamente, com a modernização e os capitais, os investimentos chegando, né, essa modernização vai trazer no seu interior a gene da destruição do sistema czarista. Por quê? É a partir dessas reformas e da industrialização é que vai gerar um movimento operário, organizado, combativo, capaz de derrubar o czarismo. Todos esses partidos, todos esses grupos políticos eram clandestinos, os de oposição. Os populistas narodniks, formados aí por intelectuais e classe média alta, urbana, defensores de um socialismo agrário e uma democracia direta, muito romantizados, idealizavam muito a vida desse trabalhador no campo, não é? Mas sem conhecer a realidade desse mujik extremamente explorado. A ideia era inspirar no romantismo e também no iluminista Rousseau. O POSDR, o Partido Operário Social Democrata Russo, formado também por intelectuais marxistas, mais ligados aos operários russos, né, divididos entre bolcheviques e mencheviques. Mais à frente vamos trabalhar por que eles se dividiram. Esse partido, o Operário Social Democrata Russo, vai ser o responsável por derrubar o czarismo. Era o partido mais forte e organizado, embora todos eles fossem clandestinos. E dentro dessa divisão, no início do século XX, exatamente em 1903, houve uma divisão no partido. O Martov, com seu grupo, vai formar os mencheviques, a minoria dentro do partido. E qual que é o objetivo desses mencheviques? É formar uma revolução liberal. Na concepção do Martov, a revolução socialista só iria acontecer quando a Rússia deixar de ser um país atrasado economicamente, semi-feudal, mas em que, quando o capitalismo estivesse consolidado, realmente, numa associação entre trabalhadores e a burguesia, para implantar ou uma monarquia, uma república liberal democrática, numa associação com a burguesia, trabalhadores e burgueses, exatamente com o objetivo de acabar com a revolução. Ou melhor, para acabar com o czarismo. O exemplo seria a Revolução Francesa, né? Então, Martov, ele desejava uma aliança com a burguesia para acabar com o czarismo. Segundo eles, os trabalhadores sozinhos não dariam conta. Mesmo sendo a vanguarda do sistema, né, a vanguarda, a liderança do partido, eles não conseguiriam sozinhos derrubar a monarquia absolutista do czar. Enquanto que o Lenin, o líder dos bolcheviques, a maioria, era radicalmente contra essas ideias de aliança com a burguesia. Segundo Lenin, havia necessidade de somente a participação de operários e camponeses e sem aliança com a burguesia, defendendo que a necessidade de uma luta armada e a vanguarda desse sistema seria o proletariado, né? O outro grupo, o cadete, o KD. Esse cadete é o Partido Constitucional Democrata, formado essencialmente pela burguesia, pelos empresários. E não se esqueçam que
a classe mais importante da Rússia não era a burguesia, eram os boiados, a nobreza rural camponesa, né? Só que essa nobreza rural apoiava o czarismo, era o sustentáculo do czarismo, junto com a Igreja Ortodoxa e o exército, os cossacos, a guarda presidencial. Esse partido tinha como liderança Miliukov. Então, na concepção do Martov, uma aliança entre mencheviques e cadetes seria necessária para derrubar o czarismo. Bem, em 1905, ocorreu o chamado, o que Lenin chama de o ensaio geral. O que ocorreu em 1905, início do século XX? É uma guerra imperialista. O Japão havia se modernizado, feito a chamada Revolução Industrial, a Era Meiji, contra o Império Russo. Um país europeu contra um país asiático. O que eles estão disputando? O que estão em guerra? O controle sobre as regiões da Coreia e da Manchúria na China, essenciais para a Revolução Industrial, territórios ricos em matéria-prima, ferro e carvão. E qual o resultado dessa guerra? A Rússia perdeu. Isso foi uma vergonha. Pela primeira vez na história, um país europeu é derrotado por um país asiático. Isso demonstra toda a fragilidade da Rússia. Isso demonstra toda a incompetência do czar e seu exército. Isso acaba gerando crise, inflação, greves e fome. E diante dessa situação de crise de abastecimento, de falência das empresas, de incompetência do czar, a população resolve fazer um manifesto. O chamado, né, nesse manifesto, pacífico, organizado, com figura de santos, a população ordeira foi até o palácio do czar, do imperador Nicolau II, para pedir para que o czar olhasse para o povo, que melhorasse as condições de vida. Eles não queriam fazer uma revolução. Em janeiro de 1905, eles queriam apenas comer, eles queriam apenas comida, casa, emprego, renda. O czar, então, assustado com aquela aproximação daquela multidão, mandou massacrar a Ucrânia, a polícia secreta do czar, fuzilou a população. E isso acaba nas imagens aqui, ó. Essa segunda imagem, o povo correndo, o povo desarmado e sendo fuzilado pela polícia do czar. Isso acaba gerando mais revoltas, né? Revolta de camponeses, operários e militares. E o mais importante, a revolta do encouraçado Potemkin, um navio de guerra contra os marinheiros se rebelaram em 1905 contra os baixos soldos militares, os baixos salários, reclamaram da comida, o tratamento violento dos oficiais sobre os marinheiros, e isso, né, essa revolta do encouraçado Potemkin, ela acabou servindo de inspiração para a revolta aqui no Brasil, em 1910, uma revolta na Marinha Brasileira, né, liderado pelo João Cândido. Bem, e, obviamente, o czar, que ainda tinha o poder, apesar de fragilizado pela derrota contra o Japão, em vez de negociar com os opositores, atender às indicações populares, que eram justas, reprimiu violentamente, né? E, em outubro de 1905, ele então lança o Manifesto Czarista, o Manifesto de Outubro de 1905, propondo a criação de um regime representativo, com a abertura da Duma, que é o parlamento, em que ele dividiria o poder com o parlamento. Isso é novidade, né? O czar está disposto a acabar com o absolutismo e implantar uma monarquia parlamentarista nos moldes da Inglaterra, e, óbvio, teve o apoio da burguesia. Só que essa boa vontade do czar durou pouco, né? Isso foi só para abafar o movimento de 1905. Bem, logo depois, o czar, que era absolutista, que iria aceitar dividir o poder com a Duma, com o parlamento, reprime os opositores e fecha o Congresso, né?
E a reação virá exatamente dos operários, a vanguarda do sistema, né, com a criação dos sovietes, né, liderados por Lenin, um bolchevique liderado por Trotsky. Eles vão organizar os sovietes de operários, camponeses e soldados. O que seriam esses sovietes? Os conselhos, as associações, né, o embrião da Revolução Socialista, né? E em cada fábrica, em cada aldeia, em cada quartel seriam organizados conselhos de representantes dessas classes, de operários, camponeses e soldados, em oposição ao czar. Bem, a situação de 1905 até 1914, né, continua a mesma. O povo passando fome, a Rússia fragilizada, não conseguindo se modernizar, e explode a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. E a Rússia, pelas suas convicções ideológicas, o czar, então, vai fazer uma aliança com a Inglaterra e a França, a Tríplice Entente. E a Rússia, ela não estava preparada para o conflito. Se ela não deu conta de derrotar o Japão em 1905, ela não daria conta de derrotar a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, a chamada Tríplice Aliança, junto com a Itália. E assim, apesar de ter mais combatentes, os soldados russos ainda não estavam preparados para as novas táticas de combate mais modernas, com metralhadoras, tanques, aviões. Enfim, a Rússia não tinha o melhor equipamento, pelo contrário, né? Equipamentos bastante antigos. O país não era uma potência industrial. Um comando militar extremamente ineficiente, incapaz de se modernizar, equipamento defasado, e o que é pior, nas frentes de batalha, os soldados chegavam a passar fome. Se não bastasse o armamento precário, muitos soldados ainda passavam fome. E o que é pior, à medida que esse numeroso exército, que esses soldados iam morrendo na guerra, eram recrutados camponeses sem treinamento militar, iam para a guerra, para as frentes de batalha, uma carnificina, né? E aí essas derrotas constantes isolam a Rússia. E tanto é que ela vai abandonar precocemente a guerra em 1917. Falaremos mais tarde. Bem, e aí ocorre o fim do czarismo. Em fevereiro de 1917, o czar perde o controle sobre o país, não é? A própria incompetência na gestão, o excesso de burocracia, não é? A inoperância na administração, um país atrasado, lento e inoperante. A crise econômica, a fome e a guerra abalam definitivamente o poder do czar. E, para piorar ainda mais a situação, o sucessor, o príncipe Alexei, o único filho varão dos 5 filhos, o único filho herdeiro, porque as outras 4 filhas, né, eram mulheres, obviamente. E aí o que acontece? O príncipe Alexei, o herdeiro do trono, ele nasceu com uma doença genética, a hemofilia, né? A hemofilia é uma doença genética em que o sangue não coagula. E qualquer hematoma, qualquer ferimento sangra, e muito, porque o sangue não coagula. E assim, a preocupação da czarina Alexandra é com seu filho caçula, o futuro herdeiro do trono, ou seja, o futuro sucessor do czar Nicolau II. E aí, os médicos, a medicina atrasada da Rússia não conseguia salvar o menino, até que a czarina Alexandra foi apresentada a Rasputin, um charlatão, um religioso, um místico, figura bastante sinistra, né? Um mujik, um antigo camponês da Sibéria, e ele foi apresentado, se aproximou da rainha czarina, né? E aí ele se tornou eminência parda dentro do regime, né? À medida que o czar se envolvia cada vez mais na Primeira Guerra, a ponto de ir comandar as tropas, ele deixou o poder para a czarina Alexandra, que não tinha experiência na administração. Ela
ela tem etnia alemã. Não se esqueçam que a Rússia combatia a Alemanha na Primeira Guerra Mundial e ela se aproximou do Rasputin, que passou a influenciá-la completamente, né? Que a oposição criticava enormemente essa proximidade do Rasputin com a czarina Alexandra, e ele passou a manipulá-la, né? Literalmente. E assim, a guerra continuava, o czar perdia o apoio da população e o saldo da guerra para a Rússia, mais de 5 milhões de mortos. Mortos pela guerra, pela fome e pelas doenças. E assim, em fevereiro de 1917, o czar é deposto. É o fim da dinastia Romanov, né? Depois de 300 anos no poder, acaba o czarismo russo, o absolutismo russo. E quem faz a revolução? Os mencheviques e os cadetes. Essa chamada Revolução Branca. Março no calendário ocidental, fevereiro no calendário russo, né? O calendário russo ainda era o calendário juliano, que tinha aproximadamente 13 dias de diferença para o calendário gregoriano, o ocidental. Então, nessa fase da Revolução, a Revolução de Fevereiro de 1917, é uma fase liberal burguesa, em que os mencheviques, liderados pelo Kerensky, vão fazer uma associação com o príncipe Lvov, né, do Partido Cadete. Martov, Kerensky, do Partido Cadete, e o príncipe Lvov, né? Eles serão os governantes, né? Se estabelece aí, se implanta o governo da Duma, o parlamento, em sua maioria dos deputados mencheviques, e o Cadete, o Partido Burguês, e os modos dessa monarquia parlamentarista passa a ser governado por um primeiro-ministro, né, escolhido entre os membros do parlamento, controlado, obviamente, pela burguesia, né? E nessa fase se organiza também o Soviete Petrogrado, né, que uma das principais cidades industriais da Rússia, né? E aí controlado pelos mencheviques e pelos socialistas revolucionários, que vão apoiar o movimento. Bem, e quais são as determinações, quais são as ações desse governo provisório, dessa monarquia parlamentarista, desse governo constitucional? Estabelece um regime democrático com liberdades individuais. Reduz a jornada de trabalho para 10 horas. Já é um avanço. A imprensa livre, anistia a todos os presos e exilados políticos. E nesse momento que Lenin, que foi exilado durante o ensaio geral, em 1905, ele volta ao país. Reformas econômicas tímidas, né, não solucionam a crise. Ou seja, esse governo provisório não foi capaz de debelar a crise. E, o que é pior, persistiu no erro de continuar com a Rússia na guerra. A Rússia não tinha as mínimas condições de continuar na guerra. E a continuidade da Rússia na guerra e os constantes fracassos agravam a crise. E percebam, para que trocar o governo? Para que tirar a dinastia Romanov? Por que derrubar o czar? Se esse governo provisório liberal burguês, se essa nova monarquia mais liberal, mas não conseguiu resolver o problema mais sério, que é a fome do povo russo, a desigualdade social, a miséria. E assim, a oposição vai se organizar. Lenin, que retorna do exílio, lança então as teses de Abril. E o que seriam essas teses de Abril? Pão, paz e terra. Paz, tirar a Rússia da guerra. Terra, fazer uma ampla reforma agrária. Confiscar as terras da Igreja Ortodoxa e principalmente as terras dos boiardos, a nobreza rural. E distribuição de comida para o povo. E todo o poder aos sovietes, representantes dos soldados, operários e camponeses. Assim, Trotsky, que está à direita, organiza a Guarda Vermelha em Petrogrado, ou São Petersburgo, né? E aí ele começa a organizar um movimento armado para fazer a chamada Revolução Bolchevique, para derrubar os cadetes e os mencheviques do poder. Em outubro de 1917,
Os soviéticos de Petrogrado, ou São Petersburgo, liderado por Trotsky, atacam o Palácio de Inverno, a sede do governo, e os bolcheviques tomam o poder. Aqui as imagens da tomada do Palácio de Inverno. E assim, outubro de 1917, novembro, no calendário ocidental, ocorre a chamada Revolução Vermelha, a Revolução Bolchevique, o governo de Lenin. E aqui vai se implantar realmente a Revolução Socialista. Os bolcheviques assumem o poder e radicalizar o movimento. A primeira promessa foi cumprida, estabelecer um acordo de paz, um pacto de paz com a Alemanha. E a Rússia, então, sai da guerra, perde alguns territórios, paga uma indenização à Alemanha, mas faz o necessário, sai da guerra. É o Acordo de Brest-Litovsk. Em 1917, a Rússia abandona a Tríplice Entente. E, nesse momento, ela vai ser substituída pelos Estados Unidos, que entram no conflito. A Rússia, então, vai perder os territórios da Polônia, Finlândia, Lituânia, Letônia e Estônia. Outra promessa das teses de abril, distribuir terra à população, uma ampla reforma agrária, confiscando as terras da igreja e da nobreza rural. A estatização, a nacionalização de todas as empresas, né, sejam elas empresas russas ou estrangeiras, todas agora são encampadas pelo Estado socialista. Os sovietes dos operários passam a ter o controle das fábricas. Os próprios trabalhadores agora serão os donos das fábricas, os controladores das fábricas. É óbvio, seguindo o líder Lenin, seguindo os bolcheviques. E toda a família do czar foram fuzilados. Aqui na imagem, né, as filhas do czar e a czarina Alexandra e o príncipe Alexei, todos foram fuzilados. E aqui a propaganda bolchevique, né, Lenin varrendo a burguesia, os empresários, os capitalistas, a igreja ortodoxa e a própria nobreza, varrendo o lixo da Rússia. Bem, consolidar o poder agora é necessário, mas logo, né, a Rússia, que saiu da guerra no acordo de paz com a Alemanha, o de Brest-Litovsk, a Rússia agora vai sofrer a guerra civil. De 1917 até 1921, durante esses 4 anos, bolcheviques, sovietes e camponeses, chamada Guarda Vermelha, vão enfrentar o exército dos brancos. A burguesia, os capitalistas, os mencheviques, latifundiários, que são os boiados, a nobreza rural, a igreja ortodoxa, os czaristas, né, ou seja, aqueles que ainda queriam o retorno da monarquia absolutista, mas as potências estrangeiras. Mas por que as potências estrangeiras apoiaram os brancos? Para conter a Revolução Socialista. Assim, durante essa fase de guerra civil, nesses 4 anos de guerra, né, o Lenin lança o comunismo de guerra, centraliza toda a produção, faz a requisição forçada da produção agrícola e elimina completamente a economia de mercado. Ao final de 1921, os brancos foram derrotados. Os mencheviques, os cadetes, os capitalistas, a igreja ortodoxa, os antigos czaristas e as próprias potências estrangeiras foram derrotadas. E assim, a vitória do Exército Vermelho, mas o país está completamente em frangalhos, né? Se não bastasse os anos de guerra, de Primeira Guerra Mundial, mais aí os anos de guerra civil. São quase 8 anos de guerra, 7 anos precisamente de guerra. A Rússia está completamente em crise. E essas potências estrangeiras, né, insatisfeitas com a Revolução Socialista, né, com a Revolução Vermelha, bolchevique, elas isolam completamente a Rússia no chamado cordão sanitário. Exatamente para tentar barrar a expansão da Revolução Socialista para a Europa ocidental, oriental e para o mundo. Bem, em 1921, Lenin abandona a fase do comunismo de guerra e lança a NEP, a nova política econômica.
Quais as determinações dessa NEP? Ele tenta um plano para recuperar a economia do país. De que forma? Vai introduzir alguns elementos capitalistas, ele vai mesclar, ele vai fazer um mix com a economia de mercado, conciliada com um Estado socialista. Na frase de Marx, de Lenin, o grande líder da Revolução, nesse momento é necessário dar um passo atrás em relação ao capitalismo para dar 2 passos para frente em relação ao socialismo. Ele permite que pequenas e médias empresas, com no máximo 20 funcionários, sejam de propriedade privada. Permite que o excedente de produção agrícola passe a ser comercializado livremente, com o lucro ficando com os fazendeiros. E com essas medidas, mesclando capitalismo e socialismo, a NEP foi um sucesso. E o país consegue se recuperar parcialmente da crise. Em 1922, o país vai adotar um novo nome. As 15 repúblicas socialistas russas agora passam a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui no mapa, as repúblicas correspondentes aí a esse novo país, a gigante União Soviética. Maioria de nacionalidade russa, mas também tem povos não russos dentro desse continente soviético. Bem, em 1924, o grande líder da Revolução, o grande líder bolchevique, morre. Lenin, com problemas cardíacos, morre. E não deixa uma situação transparente para fazer a transição para um novo líder. E aí é uma disputa fratricida entre os 2 maiores representantes do partido bolchevique. Trotsky, líder da Guarda Vermelha de Petrogrado, vitorioso na Revolução da Guerra Civil, né? Um dos primeiros parceiros de Lenin, e o Stalin. Stalin é dos principais representantes do partido bolchevique, agora Partido Comunista Russo. E eles têm, além de luta pelo poder, eles têm 2 ideais, né? Enquanto que o Trotsky é a favor de uma revolução permanente, de internacionalizar a revolução, de expandir essa revolução comunista, ou socialista, melhor dizendo, para todo o mundo, conclamando todos os trabalhadores para unirem-se em torno da revolução para acabar com o capitalismo. Enquanto que Stalin era contrário a essa revolução permanente. Segundo ele, é necessário primeiro consolidar a revolução na Rússia, agora a União Soviética, para só depois, e quando for possível, expandir para os outros países. O vitorioso foi Stalin. Trotsky, então, é afastado do partido, é preso, exilado para a Sibéria e logo depois é banido da Rússia como inimigo de Estado. Vejam que a Revolução começa a caçar, a perseguir os seus líderes. Stalin assume o poder. E logo depois, nos anos 40, exatamente 1940, o Trotsky, exilado lá no México, ele vai ser eliminado por um socialista a mando de Stalin. E ele foi assassinado a golpes de picareta. E agora, o Stalin lança o chamado socialismo real, que não foi aquele teorizado por Karl Marx e Engels. Esse modelo stalinista, baseado na ampla planificação econômica, os chamados planos quinquenais. O Politburo, a burguesia, ou melhor, os tecnocratas, os burocratas do sistema, que passam a substituir os sovietes. Né? E um Estado altamente centralizado. É uma ditadura totalitária que passa a eliminar todos os seus inimigos, expurgos, prisões e torturas, inclusive com campos de concentração muito semelhantes aos campos de extermínio nazistas do Hitler. Inclusive os anarquistas russos que apoiaram a princípio a Revolução Bolchevique, né, depois criticaram esse excesso de centralização e o afastamento dos ideais da Revolução Russa. Bem,
E quais as características desse Estado stalinista? Stalin governou o país dos anos 20 até a sua morte, em 1953. O Politburo, a burocratização do Estado, com muita propaganda do governo, em que o líder, o Stalin, Joseph Stalin, é tratado como o guia genial dos povos, né? E, na verdade, esse guia genial dos povos era um verdadeiro ditador, extremamente violento e covarde. Censura aos meios de comunicação, aos artistas, aos intelectuais e aos educadores. E todos os inimigos serão expurgados, né? Inclusive, com envio desses opositores, sejam intelectuais, artistas, políticos e até mesmo nacionalidades não russas que não aceitaram a ditadura stalinista, foram enviados para campos de concentração, os chamados gulags, né? O pior deles, o da Sibéria. Mais de 1 milhão de pessoas foram mandadas para esses campos de concentração. E outra característica também é a russificação de outras nacionalidades, quando ele passa a estimular de forma obrigatória a ida de população russa para as regiões não russas, exatamente para russificar a União Soviética. E cancela a ANEP. Lembram da ANEP? A nova política econômica do Lenin, criada logo após a fase do comunismo de guerra, mesclando capitalismo e socialismo, abandona essa ANEP e passa a planificar a economia através dos chamados planos quinquenais. A prioridade é a modernização do país, é fazer a revolução industrial e a principal, a indústria de base, siderúrgica, petróleo, energia, ferrovias, e também estabelece as kolkhozes e as sovkhozes. As kolkhozes, as cooperativas agrícolas, e as sovkhozes, as grandes fazendas estatais, a chamada coletivização agrícola. E com essas medidas, a União Soviética se torna uma potência industrial. Dentro dessa nova política econômica, cria-se a Gosplan, que é um órgão estatal de planejamento, e estabelecendo os planos quinquenais, né? E desses planos quinquenais, a obrigatoriedade de bater metas a cada 5 anos, para transformar a União Soviética numa potência mundial. A preocupação maior é a indústria pesada, conforme o gráfico aqui, com 36%. E menos investimentos na indústria de bens de consumo, né? Era muito comum, né, nesse sistema socialista, né, a Rússia ter inúmeras siderúrgicas, né, produção de aço, inúmeras usinas termoelétricas de carvão, inúmeras hidrelétricas. O país se torna uma potência bélica, né? Grandes ferrovias interligando o país de ponta a ponta, investimentos pesados na agricultura, mas a população não tinha tanto acesso, por exemplo, aos bens de consumo, né, que eram reduzidos, né? E uma outra questão interessante que o Stalin fez, a grande escolarização, erradicou o analfabetismo e investimento em ensino técnico, né? E assim, com a geração de muitos empregos, a Rússia se torna uma potência mundial, erradicando rapidamente o analfabetismo e qualificando essa mão de obra. Bem, e a propaganda stalinista? De toda a ditadura, cultua o líder como protetor, o pai dos povos. E os inimigos são retratados, como o próprio Trotsky, retratado como um monstro, capaz de devorar o povo russo. Dentro desse Estado socialista, a arte não vai escapar desse controle do Estado. É o chamado realismo socialista. A arte agora a serviço do Estado. Qual que é o objetivo? Cultuar o líder, engrandecer o governo, manipular de forma simples e didática e pedagógica para que o povo entendesse, glorificando a figura e os valores do socialismo, né?
E, geralmente, o que eles procuravam retratar? Os camponeses, os operários, os soldados. E, óbvio, todos os artistas que não submetessem a esse controle, eles eram eliminados. Desperta também o nacionalismo, né? E, óbvio, linguagem fácil para que a população assimilasse essa arte. É o Estado grandioso russo. Bem, em 1953, morre Joseph Stalin, né? Não se esqueçam que, nesse período aí, a União Soviética vai derrotar a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, né? E aí, nesse período, dos anos 50, já são tempos de Guerra Fria, né? E o novo comandante agora é o Nikita Khrushchev, esse acima que está ao lado do presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, né? Isso já nos anos 60. E aí, quando ele assume o poder, Khrushchev passa a fazer a chamada desestalinização da União Soviética, denunciando todos os crimes, a violência cometida pelo stalinismo. E ele vai começar também o chamado degelo da Guerra Fria, né? E aí vai iniciar conversações com os Estados Unidos. Mas foi, apesar desse início do degelo da Guerra Fria, de aproximação com o Ocidente, né, e denunciar os abusos e os crimes cometidos pelo Stalin, né, que até então a população ocidental não sabia dos crimes, né, dos milhões de executados nos gulags, nos campos de concentração do stalinismo. Mas, apesar disso, a ditadura continuava. Inclusive, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria foi a chamada crise dos mísseis, né, quando, por muito pouco, o mundo assistiu ao início da Terceira Guerra Mundial, com aquele problema, né, quando a União Soviética resolveu instalar mísseis nucleares apontados para Washington, em território cubano, né? Por muito pouco, explodiu a Terceira Guerra Mundial. E assim, os anos 80 é o fim da Guerra Fria, a vitória dos Estados Unidos, né? É a decadência da União Soviética. O novo líder, Mikhail Gorbachev, ao lançar a Glasnost e a Perestroika, a Glasnost, a transparência política e a democracia, e a Perestroika, a reestruturação econômica, com abertura de mercado, né, com abertura para a economia capitalista. E ele acabou sofrendo um golpe de Estado. Assim, no período de 1989, com o fim do Muro de Berlim, é o fim da Cortina de Ferro, né? Em 1990, a Alemanha, as duas Alemanhas, a oriental socialista e a ocidental capitalista, se reunificam, né? Em 1991, é o fim da União Soviética, é o desmoronamento desse império socialista, é a derrocada final do socialismo real. E a característica desse período, né, a União Soviética não foi capaz de acompanhar o ritmo de produção dos Estados Unidos, né? E nesses anos, final dos anos 80, início dos anos 90, a Rússia vai passar por uma forte crise econômica, insatisfação popular e movimentos separatistas. O mais importante, a guerra da Chechênia. É isso, um abraço.